O papo hoje é super reto, direto e reto. Vou falar sobre 10 alimentos mais prejudiciais para o emagrecimento e para a saúde. Se hoje esses alimentos que eu vou falar daqui a pouco não fazem mais parte da sua rotina alimentar, ótimo, eu fico muito feliz e te dou parabéns. Mas acredito que em um passado, talvez até que próximo, eles já faziam parte, ou já fizeram parte, né, do seu dia a dia. Eles são práticos, eles são gostosos, eles são relativamente baratos, têm um fácil acesso, então é um prato cheio, né? Uma combinação de fatores, né, que fica praticamente irresistível de colocá-los no dia a dia. Então, fica comigo até o final para você descobrir quais são esses 10 alimentos mais prejudiciais para o emagrecimento e para a saúde. E também, a cada alimento, eu vou trazer uma solução para que você substitua, para que você realmente melhore a qualidade da dieta. Eu sou a Carol, a sua Nutri. O primeiro alimento é aquele salgadinho de pacote, não é aquele salgadinho de festa, tá? Que vende no mercado mesmo. Bom, eles são à base de carboidrato, e aí nem sempre, a maioria é de carboidrato de péssima qualidade, muito sódio e tem, além do sódio, realçador de sabor. Realçador de sabor é um condimento, é um tempero, uma substância que tem a capacidade de fazer você comer mais. Eles aguçam o paladar. Aí a combinação toda desses alimentos, né, desses salgadinhos, leva a um consumo exagerado, leva a um consumo maior. Dificilmente a pessoa come a porção que está no rótulo, ela vai comer o pacote todo. E ele foi feito para isso. É uma combinação de carboidrato, de sódio, de gordura, por isso ela é crocante. É uma gordura saturada, é uma gordura também ruim para o nosso quadro de saúde, muito mais para o nosso emagrecimento. Um pacotinho de 60 gramas, eu fiz umas colinhas aqui, tem 20% de sódio, da nossa recomendação do dia, em um pacote que você come brincando, sem perceber, distraído na frente da TV. Não é verdade? Pois é, na praia, ou quando você chega em casa cansado, querendo alguma coisa, esses pacotinhos entram. Então, tem que tomar cuidado, porque se tem muito sódio, ele vai ter um impacto na sua pressão arterial. Se é base de carboidrato ruim, vai ter um impacto também na sua glicemia, pode levar a um quadro de diabetes. Se é um carboidrato ruim, pode levar ao quadro de gordura no fígado, que é a famosa esteatose hepática. Então, entende que são alimentos que não agregam valor nutricional nenhum, só dá caloria e caloria vazia. Além disso, anotei aqui que também os conservantes usados, eles vão agregar não, né? Eles vão prejudicar a parte gástrica, então você vai ter um quadro de gastrite, de refluxo, problemas no intestino, tem né, pessoas que têm até problema de pele, como dermatite, pelo uso frequente desses alimentos, por conta de corantes, todos os aditivos alimentares envolvidos, tá? E aí, como eu falei, da gordura saturada, que é o que confere a crocância para o produto, também vai ter um impacto no colesterol, vai dar maior risco para doenças do coração, doenças cardiovasculares. O que você pode substituir? O que você pode trazer no lugar? Castanhas, amêndoa, nozes. Ai, Nutri, é caro. Eu sei, tá? Eu sei. E ainda assim, esses alimentos, por mais que sejam saudáveis, o consumo precisa ser moderado. Mas é uma escolha. Talvez investir nesses alimentos, você está investindo na tua saúde. Amendoim sem casca, porque também não vale trazer amendoim cheio daquela casquinha colorida, porque aí ele entra nesse questão do salgadinho de pacote. Não, aquele amendoim cru, natural, pode ser colocado no lugar. Pipoca feita em casa, também não vale usar de micro-ondas, porque ela é terrível. Quase coloquei ela na lista dos 10, mas tem outros piores, aí eu não coloquei. Mas a de pacote de micro-ondas, ela é terrível, terrível, terrível. Você entendeu que é terrível? Mas a pipoca de milho, né, a pipoca com milho natural feita em casa, ela é maravilhosa, tá? Você faz com um pouquinho de manteiga, ou no azeite, ou no óleo de coco. Ela é super bem-vinda. Então, dá pra, né, tirar esse hábito do salgadinho de pacote e trazer as castanhas, as oleaginosas, que a gente chama, né, todo esse grupo de alimento, e também a pipoca caseira. O segundo alimento
são aquelas batatas já congeladas. Se você não sabe, eu tô aqui para te alertar. Essas batatas, elas já são pré-fritas. Então, quando você faz, por exemplo, naquela fritadeira sem óleo lá, elétrica, você só tá minimizando o estrago se você fritasse novamente no óleo. Então, fazer nessas panelas, você minimiza o estrago, mas ainda assim é uma batata extremamente gordurosa. Além de tudo, muitas marcas adicionam também aditivos químicos. Então não faz sentido você utilizar essas batatas, porque elas não vão agregar absolutamente nada. Aí as pessoas acham que o problema é a batata e não é. A batata é um ótimo alimento, o problema é esse tipo de batata, tá? Obviamente, se você está buscando emagrecimento, adicionando, né, uma batata que deveria ser natural, já está adicionada de uma gordura ruim, vai ter impacto ruim no teu emagrecimento também. Fora toda a questão da gordura adicionada também levar a um quadro maior de aumento de colesterol, de ganho de peso, porque, como eu falei, algumas marcas, então é importante que você leia sempre o rótulo para saber, colocam conservantes e aditivos, fazendo com que o paladar delas fique mais agradável, sabe? Para que o paladar, né, faça você comer mais também. Se você exagera na quantidade, você está exagerando na caloria, isso leva, né, te leva a um quadro maior de uma probabilidade de ganhar peso por conta do consumo desses alimentos. E aí eu vou ser muito sincera, sabe? Para mim não justifica usar essas batatas. Pega uma batata natural, corta ela, né, da forma que quiser e faz nessa fritadeira, nessa coisa sem óleo. Faz assada, que seja, mas não justifica usar essas batatas. Elas são gostosas, ok, mas você precisa, sempre que se alimentar, tentar juntar o útil com o agradável. Não dá para só querer prazer na hora de comer, só paladar, é só sabor. Não, você tem que entender o quanto aquilo vai ter impacto para sua saúde e se você busca emagrecimento, o quanto isso também vai te deixar mais perto ou longe disso, tá? Então, uma substituição a essas batatas é fazer a batata natural, tá bom? Qualquer tipo de batata, faz assada ou faz essa fritadeira sem óleo, você pode adicionar um pouquinho de azeite, não tem problema, mas também é tomar cuidado com quanto de gordura você adiciona. Porque pode até ficar mais saudável, mas a caloria vai subir. E também não dá para esquecer que emagrecimento tem a ver com caloria, então você tem que controlar isso. O terceiro alimento são as comidas congeladas, aquelas comidas prontas. Não é a comida de marmita que a gente às vezes compra de pessoas que fazem. Não é esse tipo de comida que eu tô falando, é aquela comida congelada do mercado lá, tá? Tipo a lasanha, entende? Pois é. Esses alimentos, olha, são extremamente prejudiciais para o emagrecimento e para a tua saúde, para o teu organismo. Contém tanto sódio, mas tanto sódio, para você ter ideia, uma lasanha tem em média 600 gramas. Você vai bater em uma lasanha, tem gente que come uma lasanha inteira, facilmente, tá? Ou pelo menos almoço e jantar. Então, divide ali. No dia, em uma lasanha, ele já consumiu mais do que ele deveria consumir no dia de sódio. E aí você vai ter retenção de líquido, pressão arterial mais alta, aumentando o seu risco cardiovascular, aumentando o teu peso. Então, quando você ganha peso, você acaba, infelizmente, aqui abrindo portas para vir os problemas que o excesso de peso causa. Então, você tem que tomar cuidado, tá? Além de tudo, é a base de carboidrato, muita gordura. Desequilíbrio de macronutrientes é muito grande, então é muito carbolândia e pouca proteína, zero fibra. Então é uma refeição extremamente prejudicial. Diferente de você fazer uma lasanha feita em casa. Por mais que você vá usar uma massa de farinha de trigo, tá tudo bem, mas você pode fazer um molho à base de carne moída, então você vai agregar uma proteína de qualidade. Você pode fazer um molho natural de tomate, onde você só usa tomate, temperos e azeite. Então você entende que fazer em casa, não tô falando de caloria, porque a lasanha feita em casa, ela vai ser calórica tanto quanto, mas ela vai ter mais qualidade nutricional. E isso faz diferença para a tua saúde. Para o emagrecimento, precisa haver uma quantidade adequada, precisa haver um consumo adequado, mas a questão aqui também é te alertar sobre qualidade. Dá trabalho? Dá, mas é uma escolha que você tem que fazer. O tempo inteiro é uma escolha sobre você. O que eu quero para minha saúde?
Então, tentar evitar esse tipo de comida pronta. Quarto alimento são os temperos prontos. Olha, hoje eu já vejo as pessoas consumindo menos que há muito tempo atrás, sabe? Que isso antes era uma febre. Hoje eu vejo que isso tá melhorando, graças a Deus. Mas, poxa, ainda é frequente, tá? Melhorou, mas ainda eu vejo, né? Ainda assim muitas pessoas utilizam. Eles têm tanto sódio, eles vão ter conservantes, aditivos. Lembra dos salgadinhos que eu falei como o primeiro alimento? Tem também aquele realçador de sabor, glutamato monossódico. E ele é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Ele vai aumentar demais a pressão arterial. Ele vai te dar também essa predisposição, porque sempre que a gente tem um aumento de pressão de forma crônica, pode levar a problemas cardiovasculares. Eles vão também fazer com que você fique com uma má digestão. Então, você que tem talvez uma gastrite, refluxo, não vê a coisa melhorando, talvez porque você faça uso desse tipo de tempero. Já tem bastante incidência do consumo desses alimentos, por ser muito rico em sódio, levar a problemas renais, a cálculo renal, por exemplo, ou até alterações bioquímicas, né, de sódio, potássio nos exames de sangue, pelo uso desses temperos, certo? A relação do glutamato monossódico com nossa saúde está relacionado, né, com Alzheimer, por exemplo. Então, o excesso de glutamato, ele vai levar essa questão mais cerebral. E essa doença, né, o Alzheimer, você vai aumentar a sua predisposição a ter. Isso é verdade, tá? Os estudos são bem fortes com relação a isso. E o que você tem que substituir? Tempero natural. Alho, cebola, salsinha, cebolinha, páprica, cominho, pimenta do reino, tudo isso, e tem tantos outros, né? São eles que precisam fazer base, fazer parte da tua dieta, que precisam temperar os alimentos. Fora que eles vão dar sabores diferentes, então quanto mais diversificar os temperos, mais você diversifica o gosto dos alimentos, faz com que você não enjoe da tua dieta, tá? Uma parte importante aqui, se você compra temperos naturais em loja a granel, loja de produtos naturais, tem que tomar cuidado, porque muitos vêm adicionado de glutamato também. Eu peço cautela, né? Páprica, pimenta do reino, esses não, mas tem temperos, nome de fulano, de ciclano, você já deve ter escutado, visto isso nessas lojas. Então, normalmente eles não são naturais. Tá sendo vendido numa loja de produtos naturais, mas eles não são naturais. Como muitos produtos, né? Tá? Então, eu prefiro que você tente buscar sempre essa questão das ervas, das especiarias, sem muita mistura, para que você realmente tenha alimentos extremamente naturais e que vão agregar. Tem várias especiarias que vão desempenhar papel importante no nosso organismo, por exemplo, a cúrcuma, que é o açafrão da terra, junto com a pimenta do reino, é um tempero anti-inflamatório sensacional. A páprica, né, a corzinha dela também tem ação antioxidante. A pimenta do reino ou outros tipos, pimenta síria e tudo mais, também tem um efeito termogênico. Ó, não é tão grande, mas vai contribuir ali para uma termogênese um pouquinho mais otimizada, tá? Então é tirar os temperos prontos e trazer esses temperos naturais. Outra dica que me veio agora, aqueles quadradinhos de sabor carne, sabor frango. Então, entra nessa questão aqui, né? São terríveis. E aí você pode fazer um caldo natural de carne, um caldo natural de legumes, um caldo natural de frango. Congela em forminhas de gelo e você sempre vai ter esse temperinho pronto, natural, para fazer uma sopa, para fazer um refogadinho, para fazer uma carne, fazer um molho, tá? Então vale muito a pena investir nessa linha mais natural. O quinto alimento, refrigerante, né? 100% açúcar. 100% açúcar. E esse alimento extremamente rico em açúcar, né? No vídeo anterior, se eu não me engano, eu coloquei que uma lata de 350 vai ter quase 40 gramas de açúcar em uma lata só. Aí você tem todos os aditivos alimentares colocados ali, que vão prejudicar bastante o nosso organismo. Então, além do açúcar, você vai ter essas substâncias trazendo prejuízo para o nosso organismo. Vai ter, por ser um alimento líquido e rico em açúcar, tem uma incidência muito forte em aumentar a gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Obviamente que o consumo exagerado vai levar à obesidade, ao excesso de peso, ao diabetes,
pressão arterial, problemas cardíacos, problemas renais, alteração de perfil hepático também. E gera um vício o consumo desses alimentos. Então, porque tem um mecanismo de recompensa muito forte no consumo de refrigerante. Então, vai fazer com que você sempre queira mais e fique difícil de substituir. E como o consumo é exagerado, principalmente pelas pessoas que têm um certo vício, vai ter um processo inflamatório super crônico. Então a pessoa sempre vai ficar inflamada, ela não consegue melhorar esse quadro. E aí ela vai abrir também portas para acabar vindo algumas doenças, como eu já falei, tá? Uma substituição por refrigerante é a famosa água com gás e um limãozinho espremido, ou rodelas de limão, rodelas de laranja, água aromatizada com pedacinhos de morango, de canela, gengibre. Mas de fato, a água com gás e limão, para muitas pessoas, funciona na substituição do refrigerante. E aqui eu vou trazer também a história do refrigerante diet. No vídeo anterior a esse, ou um antes ainda, eu falo sobre bebidas. E coloquei que, às vezes, o refrigerante diet eu coloco na dieta, não é que eu coloco, eu recomendo dentro de uma estratégia que vai fazer com que a pessoa fique naquela dieta. Porque ela gosta, né? O refrigerante diet para ela é como uma bengala. Mas ela tá ciente de que ele é ruim tanto quanto. Só que dentro do contexto dela, o que é menos pior naquele momento é tirar outras coisas e manter talvez o diet. Mas aqui eu vou reforçar de que o consumo de refrigerante diet, pelo uso dos adoçantes que eles usam ali, né? Que não são adoçantes bons, é muito prejudicial para a nossa saúde. Tem estudos que relacionam o consumo maior de calorias com o uso de adoçante, por uma questão de percepção que o nosso corpo entende que está entrando açúcar e não tá, e ele faz você buscar por isso, tá? Então, aqui eu vou reforçar aqui, refrigerante diet, ele é ruim tanto quanto, tá? Mas, se é um indivíduo que está precisando tirar muita caloria da dieta por um excesso calórico absurdo, num primeiro momento, ele pode sim usar o diet. E ele vai fazendo o desmame dele até a gente conseguir não ter mais nenhum tipo de refrigerante na rotina alimentar. O sexto alimento, sorvete industrializado ultraprocessados. Não existe combinação pior para o emagrecimento e para o nosso quadro de saúde do que carboidrato ruim, como é o caso do açúcar, com gordura ruim também, que são as gorduras saturadas, as hidrogenadas, que é o caso do sorvete. Na natureza, eu já falei isso outras vezes em outros vídeos, na natureza não existe alimento rico em gordura junto com alimento rico em carboidrato. Isso não existe. Se isso naturalmente não existe, quer dizer que isso não funciona bem. Isso não é bom para nós. Quem fez isso? O homem. E aí um dos alimentos mais típicos dessa combinação é o sorvete, tá? Dá palatabilidade, é gostoso, dá prazer, que é a combinação gordura, carboidrato e gordura. É prazer, recompensa, é comer cada vez mais. E, obviamente, o consumo desses alimentos, que muita gente faz uso diário, vai levar também ao excesso de peso, a problemas cardíacos, a diabetes, a gordura no fígado, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, tá? Não tem como negar, né? Tem uma relação direta com essas doenças, porque de fato isso não é saudável para o nosso corpo, principalmente para o emagrecimento. Sobre o que eu falei, que na natureza não existe carboidrato, né, açúcar e gordura no mesmo alimento. Não tem mesmo. Então, vou dar alguns exemplos. As frutas mais ricas em carboidrato, banana, mamão, todas as frutas mais ricas em carboidrato não tem gordura. Quer dizer, tem pouquíssima gordura. Se eu pego frutas como coco e abacate, são frutas gordurosas com baixo teor de carboidrato. Entende? Proteína tem muita gordura e zero carboidrato. É proteína e gordura. Proteína e gordura no mesmo alimento tem, que são as proteínas. As vegetais é proteína e carboidrato, baixo gordura. Então, onde tem carboidrato presente, naturalmente na natureza você não encontra gordura alta. Se a gordura tá alta, é porque ou é zero carbo, ou é porque tem muito pouquinho carboidrato. Então, fica esse aprendizado para você a partir de agora.
O que substituir sobre sorvetes? Você não precisa deixar de tomar sorvete. Eu só quero que a partir de agora você seja seletivo. São Paulo, então, sou de São Paulo. Aqui a gente tem algumas sorveterias artesanais maravilhosas. Eu queria muito fazer merchan aqui, mas não vou fazer, tá? Mas tem bastante sorveteria aqui com aspecto artesanal, que vão ter açúcar sim. Tem várias, tem uma maravilhosa que eu amo, que eu vou deixar na descrição do vídeo sim, tá? A dica dela. Ela tem versões sem açúcar, tem versões sem lactose para o público que precisa né, desse especificidade de não consumir lactose. Mas, de fato, nessas artesanais você tem uma qualidade de alimento, tem uma preocupação na escolha, é muito legal. Então, tá tudo bem. Não dá para entrar todo dia? Lógico que não. Mas quando for consumir, dá preferência para essas sorveterias artesanais, onde há mesmo uma preocupação na escolha dos ingredientes. É menos processado, sabe? Então, tudo que é mais natural vai agregar mais qualidade para o nosso organismo. E eu reforço, tá? Não é porque é artesanal e tal que tem que comer como se não houvesse amanhã. Um copinho já tá de bom tamanho, tá bom? O sétimo alimento, salsicha. Pega comigo aqui. Carne ultraprocessada, que é o caso da salsicha, não é fonte de proteína. É fonte de caquinha, que eu já vou falar pra você, porque eu fiz questão de pegar os ingredientes da salsicha. Vou demorar 365 horas pra falar os ingredientes dela, mas eu peguei, porque eu quero que você entenda o que você tá consumindo. Mas, de fato, não é um bom alimento. A criançada come a rodo, adulto também, né? Mas, gente, não. Vou ler pra você entender. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, frango e ou galinha e ou peru, carne suína, água, gordura suína, proteína de soja, miúdos suínos, pode conter fígado, língua, rim e ou coração, sal, amido, açúcar, alho, cebola, pimenta branca, pimenta calabresa, noz moscada, regulador de acidez, é um conservante. Aí vem toda a roda agora, tudo que eu vou falar é conservante e aditivo. Lactato de sódio, citrato de sódio, estabilizantes. Cara, tem 3 aqui estabilizantes, que são os palavrões. Aroma natural de fumaça, orégano e coentro, realçador de sabor. Lembra aquele glutamato monossódico, Alzheimer, pressão arterial, retenção de líquido? Tá aqui. Antioxidante, que não é um antioxidante natural, antioxidante para aumentar a vida de prateleira do produto. Vários aqui antioxidantes artificiais, corante, conservador, nitrito de sódio. Nitrito para função renal é o O. É um dos que mais aumentam a questão de pedras nos rins. Então é isso aqui que você come num negocinho aqui, ó, né? Deu pra entender? Onde tem proteína aqui, gente? Quer dizer, tem uma mistura, né? Mas é de péssima qualidade, tá? E aí você oferece isso pro teu filho, você também come junto, e aí não sabe por que não emagrece, ou não sabe por que tá doente, não sabe que tá com gastrite, com refluxo, não sabe. É por conta disso, tá? Então, pra substituir, tirar isso, é claro, vez ou outra tá tudo bem, comer um hot dog, vai. Mas acabou. É muito de vez em quando, tá? Substitua sempre por carnes frescas. Carne, frango, peixe, carne de porco, carne fresca do açougue, carne, peça, nada processado dessa forma, tá? O 8º alimento não é um alimento, mas é um grupo de alimentos, né? Que são os alimentos com xarope de milho, rico em frutose, glicose. Cara, xarope de milho, rico em frutose e tal, ele tá presente em praticamente todos os produtos industrializados, todos. Bala, refrigerante, bolo, bolacha, vários tipos de doce, barrinha de cereal, tá? Então, para que você evite o consumo de xarope de milho, você precisa ler o rótulo, tá? Então, leia os ingredientes para você identificar esse tipo de açúcar péssimo para nossa saúde no rótulo. É tão evidente que o consumo de xarope de milho rico em frutose é tão forte para a esteatose hepática, é assim, gritante. Quem faz uso rotineiro de alimentos com xarope de frutose vai ter maior gordura no fígado, maior circunferência abdominal,
diabetes, hipertensão, aumento de colesterol, de triglicérides, memória ruim, cansaço, fadiga, sono. É terrível. É um dos piores açúcares que tem. É pior do que açúcar de fato, açúcar refinado. Porque o xarope é líquido, é riquíssimo em frutose, uma frutose péssima, não é uma frutose da fruta. Né? Quando a gente fala de frutose, é sobre essa frutose que faz mal para a nossa saúde e não a frutose da fruta. Até porque, eu já falei sobre isso, né? Quando você vai comer fruta, você não come demais, porque você não consegue, porque fruta é sólida, você mastiga, tem fibra. Já o xarope de milho e glicose está embutido nos alimentos industrializados, que vão fazer com que você coma mais. E acaba levando a todos esses prejuízos. Uma substituição para o xarope de milho e tal, para você evitar esses produtos, é você fazer em casa. Faz um bolo em casa, faz cookies em casa, faz doces que você pode eventualmente trocar o açúcar refinado pelo mascavo. Açúcar é açúcar, ok, mas para uma criança, por exemplo, um bolo com açúcar mascavo é extremamente legal fazer essa troca, tá? Então, é começar a fazer as coisas em casa, usar o mel, farinhas integrais, aveia. É isso, é trazer o natural. E aí também tem caloria? Tem. Mas sempre feito em casa, você está escolhendo os ingredientes e evitando esses alimentos que são extremamente processados. Quando a gente pensa em emagrecimento, claro, vou sempre reforçar, calorias são importantes, qualidade também. Mas aqui é para te elucidar, para te dar uma clareada de que certos alimentos que talvez você consuma com frequência estão prejudicando o teu quadro de saúde, da tua família, o seu emagrecimento e tudo mais, tá? Bolos prontos de caixinha, terrível, terrível. Vai ter xarope de glicose, porque é para deixar o bolo mais doce, fofinho e tudo mais, tá? Faz o bolo em casa, porque em casa você não vai usar isso. Nem que você use açúcar refinado, vai ser melhor do que comprar esses bolos prontos. O nono alimento, bolacha recheada. Porque aí eu já tô pegando o gancho do xarope de milho, rico em frutose, foi o oitavo alimento, tá? Então, a bolacha vai fazer parte desses alimentos que vão ter bastante xarope de milho, um açúcar péssimo, além de somado a gordura ruim, gordura saturada, gordura trans e muito sódio, tá? E é muito consumida pela criançada, não é à toa que a obesidade infantil vem crescendo, certo? Ansiedade, depressão das crianças e adolescentes, também por uma má alimentação. E muito, né, entra muito esses biscoitinhos no dia a dia. Adulto também come, tá? Adulto também. A mesma coisa da salsicha. Salsicha, bolacha recheada, tá presente na vida adulta. Por tudo relacionado à praticidade, prazer, recompensa, sabor, barato, tá? Mas de fato, não vai agregar nenhum benefício para essa criança, para você adulto. Vai também dar chances para vir o excesso de peso. Como eu falei, para a criança dá uma excitação muito grande, então ela fica muito mais ansiosa com o consumo de alimentos ricos em açúcar desse tipo. Para o adulto também gera esse efeito, só que a criança não sabe lidar não lida bem. Adulto também não sabe, mas criança menos ainda, tá? Então, você percebe o seu filho mais ansioso, mais irritado, né? Gerando também uma questão de vício com esses alimentos, porque eles dão prazer. Então, precisa tomar mais cuidado com o que você tem colocado ali na rotina da tua família ou na sua própria alimentação com relação ao consumo desses biscoitinhos. É uma caloria altíssima, né? Então, com nada de nutriente envolvido. Tem hoje versões integrais e tudo mais, mas nem cai nessa ideia, porque eles vão acabar sendo elas por elas, não vão melhorar nada ali o consumo, não vai fazer jus o consumo, certo? Então, como substituir? É começar a fazer cookies em casa. Tem alguns cookies que você pode comprar no mercado, de marcas que têm um direcionamento melhor para essa questão mais saudável, sim, mas também estimular o fazer em casa, como eu já falei nos outros alimentos, tá? Cookies à base de aveia, banana, ovo, é super gostoso e dá para colocar na rotina. A criança, ela não vai gostar de cara, porque ela tá acostumada àquele sabor extremamente agressivo da bolacha. Mas é não comprar, e você adulto também não comprar, né, pro seu próprio consumo e da criança. Mas é insistir e falar, ó, não vai ter esse tipo de alimento a partir de agora, e você vai ter que adestrar de novo o paladar, tanto seu quanto da criança, enfim, se for o caso,
para que esses alimentos mais naturais comecem a fazer sentido e ficar mais prazeroso. E o 10º alimento é o macarrão instantâneo. Terrível, né, gente? Eu não admito, gente, eu acho. Quem ainda come isso em 2022? Ai, gente, eu tenho, sabe, me corta o coração, assim. Cai uma lágrima, sabe? Eu vejo, poxa, essa pessoa não sabe o que tá fazendo. Mas, assim, muito sódio. E não é só do tempero, porque no macarrão também tem. Ele é um macarrão frito, por isso ele faz em 3 minutos, ele cozinha em 3 minutos. É a mesma história da batata, tá? Tem bastante conservante na composição. O tempero vai ter glutamato monossódico, então eu já falei dele bastante aqui, realçador de sabor. E aí o consumo de macarrão instantâneo de forma agressiva, né? Que tem gente que come todo dia, tá? Eu conheço pessoas, né? Já tive a oportunidade de conversar com pessoas que têm um consumo praticamente diário de macarrão instantâneo. E aí a pessoa tá com cansaço, inchado, enxaqueca, tem relação com o excesso, o consumo com o câncer, por exemplo, obviamente excesso de peso, problemas renais, gastrite, refluxo, irritabilidade, porque esses alimentos vão realmente criar um desequilíbrio no nosso organismo, ele acaba dando sinais e você acaba negligenciando, você finge de besta e não vai cuidar disso, tá? Então, substitui macarrão, gente, macarrão normal, cozinha em 10 minutos, sabe? Deixa molho natural congelado, tem passata, né, que é molho de só tomate ali no mercado, também é extremamente benéfico. Faz esse molhinho natural rapidinho, em 20 minutos, 15 minutos, você tem o macarrão feito. Então não justifica ficar usando macarrão instantâneo, tá? Porque o outro também é fácil de fazer e vai, de fato, 100.000 vezes agregar qualidade nutricional para a tua alimentação. Me conta se depois de aprender sobre os 10 alimentos mais prejudiciais para o seu emagrecimento e para a saúde, vamos tentar colocar em prática aquelas substituições que eu falei para cada item? Dessa forma, você vai sim agregar mais qualidade nutricional, micronutrientes para sua saúde e também te ajudar no processo de emagrecimento, porque também faz parte do processo deixar o seu corpo mais saudável. E agora eu quero saber, desses 10 alimentos, quais que você não sabia que fazia mal e que ainda consome, ou e quais você já tinha parado de comer porque já sabia que não dava para manter na tua rotina. Deixa aqui nos comentários. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. Compartilha, curte se você gostou do conteúdo, comenta também sobre essas perguntinhas, né? Se você topa aplicar as substituições com relação a esses alimentos, quais você não sabia que fazia mal e quais você já tinha tirado da sua alimentação e já não faz mais parte, para que a gente realmente discuta e você aprenda cada vez mais, certo? E não esqueça de compartilhar com as pessoas, para que as pessoas também comecem a aprender sobre esses 10 alimentos que fazem parte, de fato, ainda na rotina de muitas pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.